Conversar então com Caio Junqueira, nosso analista de política, que hoje está em Brasília. Caio, boa noite. Simone Tebet queria e verbalizou isso, uma pasta mais ligada ao desenvolvimento social. Perdeu para Wellington Dias do PT. Agora, para planejamento, só se fala nesse possível atrito com as ideias de Fernando Haddad. A gente vai explicar um pouco melhor isso ao longo do programa, mas é cedo para se preocupar com isso ou é real esse possível atrito? Bom, boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, eu não diria que há um atrito, mas há uma divergência ideológica, divisão de mundo, divisão do processo econômico, divisão de como a economia deve ser tocada. Isso está muito bem representado no próprio programa de governo, elaborado pela economista Helena Landau, e que a Simone Tebet defendeu durante a campanha. O que está lá, escrito, registrado, com a assinatura da própria Simone Tebet? Por exemplo, ela defende lá uma ampliação das concessões na área de saneamento, das concessões dos grandes aeroportos, estou falando do Galeão, estou falando do Santos Dumont, ela defende privatizações, por exemplo. E é isso, a própria também equipe de transição, os grupos de trabalho das equipes de transição do governo, tiraram, foram em outra linha, né? Divergiram. Inclusive, tem um outro fato aí, o Porto de Santos, né? O Porto de Santos, no programa da Simone Tebet, está lá a defesa da privatização, a inclusão no PPI. Aliás, a privatização do Porto de Santos já está no PPI, mas ela defendeu ali uma privatização já nos primeiros 2 anos. E o que o ministro escolhido pelo Lula na área defende? Não vamos privatizar o Porto de Santos. Então há divergências que ainda não cresceram para grandes atritos, mas tem uma divergência sobre a condução da economia. A Simone é liberal, ela é pró-mercado e grande parte do governo que chega agora ao poder não é. Então, quer dizer, apesar dessa divergência, Lula, na necessidade de colocar Simone Tebet em algum ministério para recompensá-la de todo o trabalho importante que ela fez na campanha eleitoral, no segundo turno, ele faz essa aposta, aparentemente. Há um possível conflito aí, há essa divergência, para não dizer que há um possível conflito. Há essa divergência, como você destaca, mas é o que tem para ela. É isso? Márcio, sim, mas eu tenho muitas dúvidas de que o PPI, né? O PPI, a gente pode falar isso em bilhões de reais, é muito dinheiro, e é só agenda positiva, é só inauguração, são só grandes projetos, interlocução direta com o capital privado. Tenho muitas dúvidas, pelo que eu senti, pelo menos hoje aqui, desde cedo aqui em Brasília, de que o PPI vai para o Ministério do Planejamento. No máximo, uma cogestão, no máximo, uma gestão compartilhada. O próprio ministro Alexandre Padilha já deu a dica, depois o Haddad também já falou sobre isso. É muito difícil, não estou vendo. Agora, a dificuldade para a Simone é que ela não tem muita alternativa. Ela não tem muita alternativa. A alternativa dela é ficar sem mandato, porque ela perde o mandato agora. Ela não foi candidata novamente, foi candidata a presidente da República. Então, ou ela aceita o que o Lula oferecer, ou ela fica sem mandato para fazer política. Então é uma situação muito delicada a dela, e não apostaria que o PPI, os bancos públicos, a gente já sabe, isso já foi declarado, mas não apostaria que o PPI ela vai ter esse dedo forte, essa mão forte no PPI, não. Muito obrigado, Caio Junqueira. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. O mercado gosta do nome de Simone Tebet por considerar que a senadora teria uma visão mais liberal, mais ao centro da economia. Mas há esse ceticismo sobre o quanto ela poderia fazer diferença numa equipe econômica já com nomes políticos e com Lula dando sinais de que vai mandar na economia e vai levar a condução da economia de uma forma mais heterodoxa, mais à esquerda, especialmente com aumento de gastos. A CNN conversou com Paulo Webel, ele é ex-secretário do Ministério da Economia e vê com bons olhos a possibilidade desse Ministério do Planejamento turbinado. Então, eu entendo que um Ministério do Planejamento, se ele for reforçado e não dividido, né, porque a criação do Ministério da Gestão acabou dividindo o antigo Ministério do Planejamento. Você tem as pastas importantes como Secretaria de Gestão, Secretaria de Gestão de Pessoas e Governo Digital, que devem ir para o novo Ministério da Gestão. Então, o Ministério do Planejamento precisa ser reforçado. E uma das ideias de reforçar é levar o PPI, parece fazer sentido, e também os bancos públicos. Acho uma boa ideia, agora depende, claro, da equipe que a senadora Tebet vai trazer para fazer a gestão do Ministério com ela.
Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, também já está aqui no estúdio para conversar com a gente. Naka, boa noite. Boa noite. Você viu o Caio Junqueira falando que no programa de governo de Simone Tebet, eu me dei ao trabalho de procurar o programa de governo de Simone Tebet e está lá na página 33. Promover desestatizações, privatizações, concessões, parcerias público-privadas com o objetivo de criar maior competição, eficiência e aumento de produtividade da economia. Definitivamente, Simone Tebet, com esse texto aqui, não entra no amigo oculto, no amigo secreto do PT. Definitivamente não, tem razão, Márcio. Mas talvez com a ideia ou a promessa de um governo de frente ampla, que a gente viu no segundo turno, talvez sejam alguns pontos em que ela, como então candidata, tenha de ceder. Porque esses dois primeiros itens que você citou, desestatização e privatização, definitivamente estão fora do radar do novo governo. Mas, aparentemente, nomes como Rui Costa, o novo chefe da Casa Civil, e Fernando Haddad, o novo ministro da Fazenda, apostam as fichas em parcerias público-privadas e em concessões. Aí há uma convergência entre as duas agendas. Mas a dúvida, Márcio, como você muito bem trouxe desde o início do jornal, a dúvida se a presença de Haddad e Tebet na mesma equipe econômica seria algo com frutos positivos ou negativos? Será que vai dar mais briga ou mais convergência? Esta é uma dúvida que eu ouvi hoje no mercado financeiro, porque de fato há posições divergentes. E há uma situação, Márcio, em que esta posição vai se tornar mais evidente. Existe um grupo em Brasília, o Conselho Monetário Nacional, mais conhecido como CMN, onde há decisões importantes. Conselho Monetário Nacional, CMN, isso. Que lá, por exemplo, é onde é decidida a meta de inflação, aquela que o Banco Central precisa perseguir. Ou, por exemplo, o subsídio que é dado no financiamento ao setor agro. E são 3 votos. O ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, a ministra do Planejamento nesse caso, e o presidente do Banco Central. São 2 nomes com viés mais liberal e Fernando Haddad. Então, vamos ver em como o CMN vai votar com essa configuração, se essa configuração de fato for confirmada. E como é que o mercado está assistindo a essas possibilidades, a essas possíveis divergências surgindo dentro dos ministérios da área econômica? Sempre há divergência nas equipes econômicas ao longo dos últimos tempos, com exceção deste governo, que de fato havia uma coesão muito grande pelo fato de o Ministério da Fazenda, da Economia, ser muito grande, né? Nos outros governos havia alguma divergência, especialmente nos governos do Partido dos Trabalhadores, alguns deles eu acompanhei lá em Brasília. O que o mercado está acompanhando agora, Márcio, é entender o tamanho, como vai ser um novo Ministério do Planejamento. Se ele for muito grande, por exemplo, com aquela hipótese que a gente ouviu ontem dos bancos públicos, seria uma indicação de que o novo governo teria no tema econômico uma posição menos heterodoxa, mais próxima daquilo que o mercado financeiro entende como sendo adequada. Agora, se for um ministério magrinho, aí há a sensação de que podemos ter, sim, a partir de janeiro, uma política econômica mais heterodoxa. A gente tem os números aqui do mercado financeiro hoje, Márcio, e que dão uma indicação disso. Como a notícia hoje foi a de que os bancos públicos provavelmente não fiquem com o novo ministério que deverá ser de Tebet, as ações do Banco do Brasil despencaram, caíram mais de 3% hoje, os concorrentes caíram 0,5% mais ou menos, muito pior o Banco do Brasil. A Bolsa terminou uma queda de 0,15% e o dólar voltou a subir mais de 1% com temor sobre os gastos públicos a partir de janeiro. E mesmo essa possibilidade de o PPI, um programa de participação privada em investimentos, essa possibilidade, mesmo difícil, como disse o Caio, essa possibilidade do PPI entrar, ficar no Ministério do Planejamento, de alguma forma, visto que é um programa que abrange todas as áreas, todos os ministérios, isso fortalece Simone Tebet. Isso talvez o mercado goste. Sim, fortaleceria. Há uma outra atividade que o mercado tem acompanhado com interesse, é a possibilidade de o Ministério de Tebet ser o responsável por fiscalizar a eficiência do gasto público. Esta é uma área que é muito mal feita em Brasília durante vários governos. Essa é uma avaliação generalizada entre os economistas. Se Tebet for a responsável por exemplo, avaliar se o Bolsa Família está sendo eficiente ou não na aplicação dos gastos públicos, poderá ser uma área bastante importante e com protagonismo na área econômica a partir do ano que vem. Obrigado, Fernando Nakagawa.